esse é um projeto mais do que especial. Ele foi feito também em parceria com o Goethe-Institut, o Instituto Moreira Salles. Gente, eu vou deixar elas falarem por elas mesmas, porque elas são maravilhosas. Então aqui a gente tem a Diana, a gente tem a Vitória, a gente tem a Carol. Então vou passar para elas, né? Enfim, o cerimonial não foi o que vocês esperavam, sinto muito por isso, mas, gente, de verdade, é uma honra vocês estarem aqui. Eu fico realmente agradecida e vou passar para vocês. Boa tarde, desculpa o atraso. Estamos começando agora esse painel sobre o Museu Portátil, que foi um projeto super importante, tanto para mim, quanto para o Wikimovimento Brasil e para o Goethe Institute, no ano passado. A gente concluiu em fevereiro desse ano, com uma entrega que eu vou deixar para contar no final, que não é nenhuma surpresa, mas que acho que é a grande entrega que faz com que todo mundo aqui possa participar do projeto. E eu queria começar, antes de apresentar minhas colegas de projeto e falar um pouco mais para vocês sobre o contexto que levou esse projeto a acontecer, apresentar um vídeo curtinho, que vai dar um contexto legal e que também vai trazer a voz de quem não está aqui hoje, que é a equipe do Instituto Moreira Salles, que colaborou com a gente para que isso tudo pudesse acontecer. Estamos aqui no contexto do projeto Museu Portátil, que é um projeto que prevê a capacitação de equipes e profissionais GLAM para digitalização de conjuntos memoriais para difusão digital, com carregamento nas plataformas da Fundação Wikimedia. Como que a gente pode ter trocas com outras instituições e fomentar a possibilidade de ter digitalizações também com qualidade, mas não necessariamente com a mesma resolução da melhor sistema de digitalização, mas também servir um papel super importante de difusão e de documentação, que acho que são fatores super incríveis que esse projeto propõe. A Wikipédia em português no Brasil, no ano passado, 2021, teve 5,8 bilhões com B de bola de acessos. Se trata de uma forma de difusão digital ampla do nosso patrimônio, da redução de barreiras para o acesso do conhecimento, da criação de uma comunidade ativa em torno desses acervos, no nível de engajamento que é mais adequado, às relações que a gente tem na internet hoje. O Museu Portátil, ele nos possibilita pensar o compartilhamento e também trabalhar com ações educativas. E esse é a grande vantagem desse ecossistema digital livre. Ele possibilita não só que os acervos estejam disponíveis, mas que a gente possa fazer o que é o trabalho do historiador, que é esse cruzamento de fontes. Então, sem precisar percorrer fisicamente esses acervos, nós poderemos, à medida que esse projeto avance, se expanda e alcance outras instituições, acessar e interseccionar, cruzar diferentes informações para que a gente possa produzir narrativas de nossas histórias e vivências mais completas. Com a experiência, a gente elaborou um manual prático com a lista de equipamentos e o passo a passo para que qualquer pessoa possa montar uma estação de digitalização portátil. A gente também ensina como licenciar o conteúdo e carregar o material online. Tudo de graça. Então, gente, esse foi um pouquinho da trajetória inteira que a gente... Foram 8 meses de trabalho, do começo ao fim, que é considerado até rápido, porque levando em consideração que a gente desenvolveu todo esse kit, essa ideia do kit, junto com o Instituto Moreira Salles. Deixa eu tirar o Caetano aqui, que está insistindo em aparecer. E o que era o nosso objetivo? Conseguir capacitar equipes de museus, de arquivos, de bibliotecas e galerias com um baixo custo de equipamento e um método, um método de trabalho, um fluxo de trabalho relativamente fácil, que não exigisse uma capacitação muito longa, muito intensa. Então, todo o projeto foi pensado desde o começo para facilitar, na verdade, a vida de quem trabalha digitalizando acervo. E como é que a gente poderia fazer isso de um jeito acessível para que isso pudesse acontecer na maior parte de museus e galerias, desde pequeno porte até grande porte em todo o Brasil.
Então, eu queria dar só um pouquinho do contexto da minha colaboração com o Wiki Movimento Brasil. Estou super feliz de estar aqui hoje, porque realmente é uma comunidade da qual eu me sinto parte. Então, eu já venho colaborando desde do projeto que a gente fez em 2020, que foi o Abre-te Código, o primeiro hackathon com dados abertos de museu aqui no Brasil, que também teve a realização do Goethe Institute, e a colaboração de 14 grandes museus aqui de todo o Brasil, que cederam os dados de maneira aberta. Esse conteúdo está online, depois eu compartilho o link com vocês. E foi um sucesso que chegou no ponto do Wiki Movimento Brasil me convidar para uma nova série de palestras no ano passado, sobre a descolonização de dados, né, sobre a importância da gente alimentar a rede com os dados produzidos pela gente mesmo, né? Então, é uma plataforma que não está sediada no Brasil, mas por que a gente não pode também povoar ela com a nossa própria história contada por nós mesmos, né? E daí surgiu a ideia do Museu Portátil, que já era uma conversa que eu vinha tendo com o Milar Schisler, que é o gestor de acervo do Instituto Moreira Salles, e com a Joana Americano Castilho, que é a diretora do Departamento de Digitalização, que tem... acho que eles são uma grande referência em digitalização no Brasil e até no mundo, e contar com eles para poder desenvolver esse kit portátil foi essencial, porque eles vêm dessa visão de uma digitalização realmente muito bem elaborada, com equipamentos de alto custo, com resolução acima do que a gente pode imaginar, porque é voltado para a preservação digital. E o que a gente queria com esse projeto era gerar uma digitalização que também servisse para a difusão, que é o seguinte: como é que a gente acessa, né? Como é que as pessoas têm acesso a essa informação num mundo que hoje em dia é muito permeado por imagens que a gente navega o dia inteiro, os milhões de abas que a gente tem aberta todos os dias, o nosso celular na mão o tempo inteiro, e como que a gente acessa essa informação no nível de imagem sem que ela precise ser digitalizada com a resolução para a preservação digital, mas que a sua difusão aconteça e que daí possa decorrer a importância tão grande que uma imagem pode tomar, a ponto de conseguir ter os recursos necessários para que ela seja digitalizada para a sua preservação, né? Então, esse é o trabalho que eu fiz com o Wiki Movimento Brasil. O meu contexto vem também de eu ter uma pesquisa. Eu concluí minha tese de doutorado em História da Arte. Solange, que está aqui na plateia, estava na minha banca, muito feliz de ter concluído esse trabalho, que é sobre a interação que as pessoas têm hoje em dia, o público tem hoje em dia, com museus, especificamente, através do telefone celular. Então, uma coisa que não dá para a gente negar, o telefone celular já faz parte da nossa vida hoje, acho que na última década, totalmente, né? Mas nos últimos 20 anos veio ganhando espaço. E como é que essa interação acontece hoje em dia, né? As pessoas procuram o telefone celular muito para programar a sua visita, para procurar informações antes da visita, para ter um contexto melhor, às vezes até para comprar ingresso, comprar alguma coisa, mas e esse outro lado, né? Como é que a gente pode produzir a informação também com esse aparelho que é portátil, que é acessível, que todo mundo tem e que pode ter esse acesso? Hoje em dia eu também trabalho na equipe de letramento de dados na Open Knowledge Foundation. Então, é uma grande parte da minha vida, do meu propósito, a questão da capacitação, né? Como é que a gente oferece essa capacitação de forma acessível para que todo mundo consiga produzir, né, mais imagens de qualidade, com informação correta, do ponto de vista do historiador que está subindo aquela imagem na rede com bastante contexto, né? Então, o que a gente queria? Elaborar o kit. A equipe do Moreira Salles pensou em tudo para a gente conseguir montar um kit de até R$10.000. O objetivo era que até R$10.000 a gente conseguisse todos os equipamentos que a gente precisa para conseguir fazer esse fluxo de trabalho num local que pode ser uma sala com uma mesa normal, que não precisa de nenhuma condição extraordinária, e tendo um computador, tendo um HD, tendo telefone celular e todos os gadgets que a gente usou para conseguir pensar iluminação, por exemplo. Então, a gente foi beber no TikTok, nos influencers, digamos assim, porque a gente pensou em usar a iluminação de LED, o ring flash, todos esses gadgets que hoje em dia são muito usados pelos jovens e por influencers, criadores de conteúdo em geral, para conseguir uma iluminação ótima, a ponto da gente conseguir fazer essa digitalização com o telefone celular. Essas fotos aqui estão no site
do Centro de Memória da Santa Casa, depois a Diana vai falar um pouquinho mais, mas foi quando a equipe, o Wallace e a equipe do Instituto Moreira Salles foram até a Bahia para poder fazer essa capacitação presencial, que é como é que a gente monta esse kit em cima da mesa, como é que a gente consegue tirar a foto, e aí está tudo isso explicado no manual, o que levou a criação dessa parceria GLAM, né, entre essas instituições e a Wikimedia. Então, hoje em dia, as páginas dedicadas, as meninas também vão falar melhor depois, mas eles estão fazendo o upload de todo o conteúdo. Trabalhamos com 2 tipos de conteúdo. Aqui, no caso do Centro de Memória da Santa Casa, foi um conteúdo de documentos, então, portanto, bidimensional, né, como é que a gente tira foto de livro, de fotos, de documentos, de cartas, né? Tem uma série de documentos dos livros do Banguê, que a Diana vai contar da importância também da digitalização desse acervo específico. E também fizemos objetos tridimensionais, como uma caixa de LED, que também é comprada na internet, um custo super acessível, e ela dobra inteira, vira uma malinha que dá para carregar, peso zero. E tem diversos tipos de fundo, diversos tipos de temperatura de cor, né, para a gente poder, com um tripé simples aqui, aquele tripé macaco, conseguir digitalizar pequenos objetos. Bom, o manual está aqui, mas eu vou deixar para falar do manual no final. E foi uma grande alegria para mim poder fazer a curadoria desse projeto e poder colocar em prática essa operacionalização do telefone celular como uma ferramenta útil e acessível para que equipes de todos os tipos de acervos consigam trabalhar. E aí eu acho que, tendo acesso à internet e tendo esse orçamento, né, penso que incluindo o notebook e o celular, então, quer dizer, se a instituição já tem um notebook e um celular para trabalhar, o custo cai menos da metade, e a gente também explicou depois no manual como é que faz o upload, como é que firma a parceria GLAM, como é que faz isso acontecer nas redes da Wikimedia. Mas agora eu queria passar a palavra para quem realmente importa aqui, que são as historiadoras e museólogas que fizeram isso acontecer de fato. E eu acho que é importante comentar, antes de passar para elas, que a colaboração delas foi essencial, porque, por mais que a gente tivesse chegado lá com uma proposta de kit, é adaptar no dia a dia do trabalho de cada pessoa que faz o kit melhorar e existir. Assim, a alimentação da rede, para todo mundo que for usar esse kit, alimentar a rede com essas informações de volta é muito importante, porque isso ajuda a gente a otimizar, conseguir novos equipamentos ou até pensar novas soluções que sejam baratas e acessíveis para estar melhorando isso em ambientes que a gente não previu, né? Acho que, Diana, passo para você a palavra. Bom, gente, boa tarde. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu me chamo Diana Santos Souza, sou mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, técnica em digitalização e em documentação. Obrigada. Sou pesquisadora do Centro de Memória Jorge Calmon, Arquivo Histórico da Santa Casa da Bahia, que fica em Salvador, no centro da cidade, num edifício onde funcionou o Internato Nossa Senhora da Misericórdia, adquirido em 1866 para abrigar crianças abandonadas na Roda dos Expostos. O Centro de Memória, ele custodia a memória documental da Santa Casa, que é uma instituição filantrópica que se baseia no modelo da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, cujos princípios é destinado a praticar obras de assistência pautadas em 14 obras de misericórdias corporais e espirituais, como dar bons conselhos, vestir os nus, visitar os presos, rezar a Deus pelos vivos e os mortos. Embora seja uma instituição de confissão católica, ela é leiga e não está vinculada à Igreja Católica, e é composta na sua origem, composta por homens pertencentes a diferentes segmentos, mas principalmente da elite, né? E esses serviços de assistência eram destinados a toda a população, independente de condição de raça e posição social.
Então, essas atividades de assistência deram origem a diferentes conjuntos documentais que foram preservados pela instituição. A Santa Casa tem uma longa trajetória de cuidado com o acervo, né, com seu acervo. A gente brinca que desde 1600 a Santa Casa já fazia backup, porque existem cópias de livros históricos que a instituição fazia com o intuito de fazer essa informação se perpetuar. Então, nós temos documentos desde o século XVIII, não temos documentos anteriores a esse período, porque a Santa Casa sofreu um ataque durante o processo de conflito com os holandeses na Bahia, no século XVII, que acabou destruindo o edifício sede onde funciona o Museu da Misericórdia, que pode ser visitado virtualmente. E nesse bombardeio, a documentação anterior foi incendiada, e, como forma de recuperar, se criou uma das coleções mais antigas, que é a coleção de livros do Tombo, que rememora a história das propriedades da Santa Casa. Então, além desse trabalho de autopreservação e backup, né, histórico, com as tecnologias possíveis na época, ainda existe essa construção da narrativa da própria trajetória institucional presente na documentação. Então, o nosso acervo é composto por mais de 1.800 livros e documentos avulsos, que é como a gente chama a documentação desencadernada, proveniente dessas atividades. Que atividades são essas? Os cemitérios, hospital, espaço de assistência à criança, recolhimento de mulheres, e cada uma dessas muito obrigada. Cada uma dessas atividades tem um conjunto documental associado a ela. Então, a Roda dos Expostos, que foi criada em 1716, com a finalidade de recolher crianças que eram abandonadas na rua e evitar que elas fossem devoradas por cães, porcos, falecessem por conta do frio e da exposição, do abandono, deu origem a uma coleção chamada Livros da Roda, que registra a entrada dessas crianças que eram destinadas ao cuidado de terceiros. Eu não vou poder falar detalhadamente sobre cada uma dessas coleções e ações da Santa Casa. Eu vou me ater ao exemplo e ao conjunto documental que fez parte dessa coleção, mas é só para vocês terem uma ideia da dimensão do nosso acervo. Então, o hospital, que é a primeira atividade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, produziu livros de entradas de doentes, registros clínicos, contas relacionadas ao custeio do tratamento dos pacientes, que são livros relevantes para a história da medicina, da saúde, da doença. Então, o acervo, como um todo, é um testemunho documental sobre a história não só da Santa Casa, mas da Bahia, dos baianos e de todo o Brasil. Afinal, é uma instituição que é criada no contexto de fundação colonial da cidade e da colônia portuguesa no Brasil, certo? E a nossa equipe ela é composta por historiadores e restauradores. A gente tem ali a Rosana Souza, que é a pessoa que aparece de camisa preta, que é coordenadora do acervo, o Eric Guimarães, que é técnico em restauração, a Adriana Bastos, eu. Hoje a gente tem a Giovana Moura. Eu não achei, no momento, uma foto que esteja publicamente disponível, porque a Giovana ela entrou recentemente na instituição. Então, eu não encontrei uma foto que estivesse com licença livre para disponibilizar aqui na nossa conversa hoje. E essa pessoa que vocês estão vendo ali à esquerda fazendo trabalho de restauração é a Melissa Santos. A Melissa ela foi responsável por muitos trabalhos de restauração, entre eles a restauração dessas solicitações do Banguê que fazem parte do nosso trabalho. A Melissa foi vítima da Covid-19 no ano passado, no dia 11 de abril. Nós perdemos a Melissa, mas eu não poderia deixar de mencioná-la e trazê-la aqui, já que ela foi a pessoa responsável pela organização, higienização e restauração das solicitações que fazem parte desse projeto. E devemos homenageá-la com o nome do nosso centro de conservação. E a gente faz esse trabalho também, por favor, Carol, você volta, de digitalização, que
a gente já desenvolve desde 2015, através do projeto Rede Memorial, que deu a gente a possibilidade de desenvolver um laboratório de digitalização com uma estrutura mais robusta e complexa, que permite que a gente faça uma digitalização compatível com os modelos de preservação digital e a criação de representantes digitais. Agora sim. E o Museu Portátil veio como uma iniciativa inovadora em modelo de digitalização. Uma digitalização que é, como o próprio título do projeto diz, que é portátil, ou seja, é possível que a gente transite facilmente com esse kit de digitalização. É do nosso interesse, enquanto instituição, por exemplo, recuperar documentos relacionados à Santa Casa de Misericórdia da Bahia que estejam presentes em outros acervos, e o kit será um importante aliado nesse processo. Mas também, como todo o trabalho de digitalização que a gente já desenvolve, vocês estão vendo ali o kit 3D, que a Carol já mencionou, e o kit 2D, que tem 2 formatos, uma estrutura em MDF, tudo desenvolvido pelo Instituto Moreira Salles. E o Wallace fez esse treinamento, mas outras pessoas, como a Marcela Oliveira, fizeram parte do treinamento remoto e foram extremamente importantes para que a gente aprimorasse as técnicas de iluminação de digitalização, além da própria expertise acumulada pela nossa experiência em digitalização, um trabalho que a gente já desenvolve desde 2015. E a coleção escolhida, os livros do Bangui, ela é composta por 11 livros que cobrem um período do século XVIII ao século XIX e que foi premiada pela Unesco como Memória do Mundo. Esses livros registram o sepultamento de escravizados e indigentes, um serviço que foi concedido no século XVIII enquanto privilégio para a Santa Casa, com a finalidade de evitar o abandono de corpos de pessoas escravizadas nas escadarias de igreja, nas praias, o lançamento de pessoas africanas escravizadas ao mar, que gerava uma calamidade pública, além de ser um processo altamente desumano com a pessoa escravizada até na hora da morte. Então, a Santa Casa passou a ser responsável pelo serviço de condução mortuária. Esse livro, embora seja de natureza contábil, é extremamente importante para os estudos da história social, história do tráfico atlântico, de africanos e africanas vivendo no mundo atlântico. Afinal, ele contém informações como a nação africana, às vezes a embarcação onde essa pessoa está, ou o local onde residia, nas solicitações, no caso, né, porque é um conjunto, uma coleção maior. Mas, nesse livro, especificamente, ele tem essa peculiaridade de ter, à sua margem, o registro da gravura que essas pessoas tinham cravadas em seus corpos, marcadas a ferro, que era um tipo de metodologia utilizada para franquear os lotes, como eram chamados, o conjunto de escravizados traficados durante o processo de embarcação e trânsito da costa da África e de todos os portos africanos para o Brasil. Então, essas viagens eram feitas, muitas vezes, subsidiadas por diferentes sujeitos que faziam investimentos e compravam essas pessoas que eram capturadas violentamente, sequestradas, e, além de tudo, ainda eram marcadas como forma de sinalizar a propriedade. E, por conta desse registro, ter esse conteúdo, ter esse teor documental, ele permite que a gente entenda como funcionaram as dinâmicas de escravização e tráfico atlântico, além de ter o registro também do valor, já que é um livro contábil, cobrado pela Santa Casa por esse serviço, né? E as solicitações que foram ineditamente publicadas em ambiente digital a partir da iniciativa do projeto Museu Portátil.
Essa documentação nunca tinha sido disponibilizada, e nem disponibilizada não só virtualmente, mas para acesso ao público. Como eu falei para vocês, a Melissa foi responsável pela restauração, esses documentos ainda não estavam em estado apropriado para manuseio. E, diferente dos livros, essa documentação ela origina os livros, porque elas são os pedidos para a Santa Casa de Misericórdia enviar o banguê para fazer o translado mortuário, o translado do corpo da pessoa até o local da sepultura. E ela não tem uma padronização diplomática, ou seja, ela não tem uma forma fixa de apresentação. Então, a gente vai encontrar, às vezes, solicitações mais ou menos detalhadas, que permitem com que a gente tenha acesso a trechos das histórias da vida de africanos e africanas escravizados na Bahia. Essa iniciativa ela é importante não só para a preservação da memória documental, enquanto informação e difusão da informação, mas também para a preservação da história do suporte documental, do documento em si, enquanto estrutura física. Por quê? Porque todos esses documentos sofrem transformações com a ação do tempo, inclusive ações que são designadas para tentar preservá-los. Então, qualquer intervenção que a gente faz modifica a forma original do documento. E nós temos tido o cuidado de aplicar, ainda que esses equipamentos não permitam que a gente produza uma imagem com altíssima qualidade, mas preservar os parâmetros técnicos e difundir o conhecimento técnico necessário para produzir imagens em boa qualidade, com os requisitos técnicos necessários, como a planificação, uma boa iluminação, sobretudo para que a gente diminua distâncias entre as pessoas e as informações sobre tecnologia e digitalização. Por fim, eu não poderia deixar de me situar, além de fazer parte da Santa Casa, eu faço parte da rede de historiadores negros e historiadoras negras, uma rede nacional de historiadores do Brasil, que tem se empenhado em promover o letramento racial, o letramento histórico, além de dar visibilidade à produção e contribuição intelectual. Então, eu posso mencionar pessoas que fazem parte da rede, que já estudam o banguê, como o professor Carlos Silva Júnior, e outros historiadores que fazem uso dessa documentação para contar um pouco da nossa história. É isso. Eu fico contente de fazer parte do Museu Portátil e da Wiki, porque esse nosso encontro conecta os interesses que a gente tem enquanto membros do acervo da Santa Casa de Memória de proteger, salvaguardar e difundir a memória documental. Ações como essas são fundamentais para que as pessoas possam ter conhecimento das possibilidades de desenvolvimento de pesquisa. Afinal, um índice ou um catálogo, muitas vezes, não é suficiente para que as pessoas compreendam quais são as possibilidades de utilização desses documentos para a construção de narrativas históricas. Então, como eu falei ali no vídeo, essa ação ela é fundamental para que nós possamos, enquanto historiadores, desenvolver o nosso trabalho, que é de cruzamento de fontes para a construção de narrativas. Obrigada, gente. Obrigada, Diana. Eu acho que eu queria agradecer mais do que tudo a vocês terem topado participar do projeto com esse conjunto tão importante, tão valioso. Ofereceram para a gente de digitalizar essas solicitações que são um material inédito e vocês colaboraram o tempo todo para fazer realmente acontecer. E eu realmente acredito na tecnologia como uma ponte, entre as pessoas. Apesar de a gente estar aqui hoje falando primordialmente de tecnologia, eu acho que ela serve justamente para promover o encontro dessas pessoas que estão descritas e retratadas nesses documentos com a gente, com o nosso presente, que não está tão longe assim. Se a gente parar para pensar, dá um contexto muito presente, muito natural e muito real do que está acontecendo hoje, e que as pessoas tenham isso no acesso de um clique é muito importante. Então, obrigada por ter vindo junto. Por nada, e eu não posso deixar de dizer que a gente não tem cessado os esforços
para que outros acervos na Bahia tenham acesso ao kit. A gente tem se colocado à disposição para multiplicar esse treinamento e que outros acervos possam também ter o seu GLAM, fazer a digitalização, e a gente tem desenvolvido técnicas e parâmetros para que a gente possa ter uma organização desses acervos de forma a favorecer a experiência do usuário. É isso. Obrigada, gente. Então, vamos passar a palavra aqui para a Vitória agora, do Museu da Capitania. Vou falar bem rápido, né, gente, porque a gente está com um tempo curto. Como já me apresentaram, sou Vitória, sou museóloga, trabalho na Prefeitura de Ilhéus, e aí, através de uma parceria, eu presto assistência também ao CEPOI, que montou o Museu da Capitania de Ilhéus. Eu vou apresentar um pouco do contexto, porque eu acho que é interessante a gente ver que o projeto, ele abarca diversos tipos de instituições, né? É importantíssimo o trabalho da Santa Casa, é gigante, né? E também museus de pequeno porte, como o nosso museu, o Museu da Capitania. A gente fica no Palácio Paranaguá, é um prédio da prefeitura, e eles cederam uma parte do espaço para montar o museu, e esse museu ele tem a intenção de preservar, conservar e comunicar aspectos testemunhos do período da Capitania de Ilhéus. Esse é um projeto que foi feito pelo Centro de Estudo e Pesquisa de Olivência Ilhéus, um grupo de historiadores e pesquisadores entusiastas da história de Ilhéus que montaram esse museu. E aí, como eu falei anteriormente, teve a parceria com a prefeitura, que foi onde eu entrei, né? É um museu sem financiamento, então ele se mantém à base de voluntários e assim, projetos e parcerias, e é assim que o museu tem se mantido. O acervo do museu é muito diversificado. A gente brinca que é quase uma pequena galeria de curiosidades. A gente tem peças. A mais antiga é uma lápide de 1555, que eu, inclusive, não coloquei foto, né? Tudo bem. E agora a gente tem recebido doações, porque as pessoas, a comunidade está vendo que o museu tem esse papel de preservar, então a gente tem recebido muitas doações. Mas é isso. Algumas peças foram compradas pelos historiadores, são peças que estavam largadas ou com outros usos, né, como caqueiros, são alguns tachos lá de 400 anos que estavam servindo de caqueiros. Então, através do trabalho de compra ou até de conscientização, né, de conversa com as famílias, eles conseguiram a doação dessas peças. Então, é um acervo bem diverso, inclusive de tamanhos, tipologias. Eu coloquei aqui só um pouco sobre o nosso público e também falando sobre a trajetória do museu. Ele começou em 2019 como uma exposição temporária, né, lá por dezembro, mais ou menos. Em 2020 foi oficialmente criado como museu, registrado no IBRAM. Aí a gente teve o período da pandemia, ficou um tempo fechado, mas mesmo assim a gente vê que está sendo visitado. Né? Apesar de ser um museu pequeno, no meio da pandemia a gente tem recebido um bom número de visitantes, inclusive até esse período de 2022, né, de janeiro a junho, a gente já recebeu mais de 5.000 visitantes, e a gente verificou que uma boa parte desses visitantes são turistas, e aí a gente está desenvolvendo trabalhos para incentivar a visita local. E aí é nesse contexto de que a gente está desenvolvendo trabalhos locais que a gente entrou no Museu Portátil. Né? A Adriane Batata, já conhecem, que foi quem nos colocou em contato, apresentou o projeto. Ela já tinha entrado em contato anteriormente para participar de um projeto para disponibilizar as peças, mas, como eu falei, o Museu Recente a gente não tinha ainda essa documentação, não tinha como fazer essa digitalização e disponibilizar esse acervo. E aí o Museu Portátil foi o que possibilitou a gente participar, e foi muito incrível poder, porque encaixou com o momento que a gente estava vivendo.
porque acho que a realidade de muitos museus é juntar as peças e depois ir fazer a documentação e organizar tudo direitinho, e aconteceu isso com a gente também, né? Como muitas vezes eram os grupos de historiadores que estavam ali organizando essas peças, a gente não teve um processo de fazer a documentação museológica, por exemplo. Então, a gente foi organizar a documentação, foi fazer o inventário, até como um passo para poder fazer todo o processo do Museu Portátil, de colocar em prática, né, essa disponibilização desse acervo. E aí, como eu falei, a nossa ponte foi com a Adriane, e aí a gente fez uma seleção do acervo, como eu falei, um acervo bem diverso, e aí a gente delimitou alguns aspectos para poder fazer essa seleção do acervo. Uma delas foi o tamanho, né, porque a gente estava trabalhando com a caixa de luz, então a gente selecionou acervos que poderiam entrar. A gente tem alguns acervos também que são doação e outros que são empréstimos, então a gente selecionou os acervos que era da instituição, isso é muito importante, né, a gente verificar e estar com a documentação em ordem, então isso também foi um incentivo para organizar a documentação do museu, né? Até as outras pessoas que estão ali na equipe, né, organizar o inventário, a documentação museológica. Então, a gente conseguiu organizar essa documentação para poder digitalizar. E agora, nesse momento, a gente está terminando de digitalizar algumas outras peças dentro dessa delimitação, né, do tamanho e da documentação, inclusive porque a gente está recebendo mais doações, quase já não cabe mais no museu. Mas isso é bom. Se couber na internet, já está valendo, pois né, Vitória? Isso é incrível. E aí agora a gente está visando dar continuidade, podendo fazer a digitalização de outras peças de grande porte. Então, eu acho que isso a gente pode até compartilhar depois. Como vai ser esse processo? A gente vai começar agora, né, de pensar em como aplicar isso no restante do acervo e, como a Diana falou, incentivar outras instituições, né? Ilhéus é conhecido aí como a terra do cacau e tudo mais, mas tem outras histórias e outras necessidades, e eu acho que a importância da gente estar mostrando esse acervo e tratando dessas informações, não só como uma coisa do passado, mas algo também atual. A gente já ouviu no museu, por exemplo, que em Ilhéus não teve escravidão. E aí isso vem desse histórico de apagar o período da capitania, né, o anterior ao cacau, e aí já é algo mais profundo, mas a gente tem esse trabalho lá. Inclusive, algumas das peças que a gente fez, o trabalho de digitalização, são peças que fazem referência a esse período da escravidão. Isso é algo que o museu tem trabalhado também, e são várias opções, né, e leques de possibilidades que o projeto pode promover. A gente estava recebendo uma escola, eu até comentei com a Diana, eu já indiquei o Glen da Santa Casa, porque a gente pode pensar também nisso, de como incluir essas plataformas nas ações educativas, né? Como eu falei, a gente está trazendo a comunidade local para visitar o museu, e isso vai ser uma ferramenta incrível também contra a desinformação e ajudando na preservação do nosso material e dos diversos acervos que a gente tem. Foi uma fala rápida, acho que para a gente continuar a conversa. E eu só queria sinalizar, né, Vitória, o repositório digital tem altíssimo custo para ser mantido pelas instituições, e o Glen vem com essa alternativa de viabilidade para as instituições de manter suas informações num ambiente seguro, que tem backup, que pode ser acessado por todas as pessoas no mundo que já tem uma comunidade de consulta, tanto para uso acadêmico como escolar, né, educacional. Eu acho que essa criação da informação do rizoma da internet, né, que é essa coisa de agora vocês conectam essa informação e podem usar a informação para multiplicar esse saber, né? Então, coisas que não só combatem a fake news e a falta de informação, né, mas vem de uma fonte segura, porque vem da fonte que é do próprio museu, que firmou essa parceria GLAM com a Wikimedia, e produz legenda, produz uma série de metadados também que são super importantes aqui para
subir tudo que precisa. E até a colaboração, né? Como eu falei, a gente trabalha com voluntários dentro do museu e a gente vê isso no espaço da Wikimedia, né? Das plataformas, onde as pessoas podem colaborar também, se tiver informação, se tiver fonte. A gente está trabalhando com essa coletividade aí. E é muito importante a gente falar também que esse projeto fez parte do contexto do projeto Wiki Loves Bahia, né? Por isso que a gente foi até a Bahia para promover essa ação, e agora a Diana e a Vitória estão multiplicando isso por lá. A gente está com um tempo curto, mas eu queria mostrar o manual que a gente produziu a partir de toda essa experiência, né? Tanto da fase de formatação do kit, quanto depois também de melhorar, né, todo o fluxo de trabalho. Teve muita troca entre a equipe do IMS e a equipe desses 2 museus, e a gente conseguiu formatar esse manual, que está online na Wikimedia. É só procurar, ele é conteúdo totalmente livre, e aí ele vem com um pouco do contexto do projeto, mas principalmente os fluxos de trabalho, né? Então, a gente tem aqui todo o kit, né, a proposta de compra desse kit, cada item para o que serve, até a própria equipe do museu poder checar se ela já tem o notebook que precisa, se já tem o celular na resolução que precisa. Todos esses itens aqui, a gente colocou a lista, né, da compra, com os links de onde a gente comprou, enfim, com o valor que a gente conseguiu para esse kit na época. Está todo aqui discriminado. Obviamente que isso aqui pode variar, mas acredito que não passe de R$10.000, pelo menos se a inflação não continuar do jeito que está, não vai passar, e a gente consegue comprar o kit todo, com tudo que precisa para as 2 versões, tanto a bidimensional quanto a tridimensional, com esse valor. E aí também temos aqui o fluxo de trabalho, então explicando como montar a estação de trabalho, né, como é que monta essas luzes, também no caso do bidimensional, como é que bota essa caixa para funcionar, qual é o melhor jeito de fazer. E descrevendo aqui, tem partes que falam sobre essa parte mais operacional tecnológica, e tem também a parte que fala sobre a liberação dos direitos, que é uma coisa muito importante. O que foi o nosso critério para essa digitalização? Objetos que já tivessem em domínio público, né? Porque a gente para pensar, nossa, o objeto já está em domínio público, por que ele não está com uma imagem aberta na internet para ser usada também? Hoje em dia, a gente esbarra muito no critério dos direitos de quem fez a foto, né? Então, quem digitalizou aquele objeto que já está em domínio público é dono daquela imagem, portanto, a imagem não é livre. Então, como é que faz para liberar esses direitos? Vocês vão ver quando entrarem no GLAM, tanto da Santa Casa da Bahia quanto do Museu da Capitania, que tem o usuário, a Diana tem o usuário, a Vitória tem o usuário. Então, como é que faz tudo isso acontecer criando o usuário, né? Isso está tudo explicado aqui também na parte 2 do manual. E eu espero que esse manual seja muito compartilhado, que as pessoas possam usar as informações que estão aqui e melhorar esse fluxo de trabalho ao longo do que isso for sendo aplicado. E agora a gente também está traduzindo o manual para o espanhol, então vai ter essa versão para a gente poder compartilhar aí com os nossos amigos da América Latina. Obrigada, gente. Obrigada.